Fluminense vai contra-atacar e vai pra cima do Palmeiras na luta pelo John Arias. Fluminense tem essa prerrogativa por contrato, mas eu vou me aprofundar daqui a pouco nessa situação. Outra notícia importantíssima de hoje é que Nino pode estar de malas prontas pro Palmeiras. Palmeiras está agressivo no mercado e se essa negociação realmente acontecer, tanto essa quanto a do Arias indo pro Palmeiras, o time do Palmeiras vai ficar bem difícil, hein? Vai ficar bem completo, tanto na defesa quanto no ataque, várias opções no ataque, boas opções na defesa. O Nino ali jogando junto com o Gustavo Gomes, revezando com o Bruno Fux, com o Murilo. O Palmeiras começa a ter boas opções, e isso depois do Abel Ferreira reclamar publicamente que o time não está trazendo reforço. O Palmeiras está bem agressivo e, na minha opinião, está sendo bem certeiro nessa janela de contratação. E outra notícia importante é que Kanté, que foi campeão do mundo aí pela França, vice-campeão do mundo, ganhou a Champions League jogando pelo Chelsea, desembarcou na Turquia. Daqui a pouco eu falo qual foi o time que ele foi contratado. E é isso, mas antes de fazer esses aprofundamentos, em menos de 5 minutos, você vai saber tudo o que está acontecendo no mercado da bola. O dia hoje começou bastante agitado. E eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal. A gente está com uma meta de 200 inscritos, então faltam apenas 15 inscrições para você me ajudar a bater essa meta. E se porventura você puder me ajudar nessa luta aí, vou pedir para você se inscrever, beleza? E caso goste do conteúdo, só caso goste, deixa o like, o algoritmo vai estar sempre te entregando diariamente as notícias de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. Você não vai precisar ver um programa de 1 hora para poder saber as maiores atualizações do mercado em tempo real, beleza? Então, bora lá, a primeira notícia é o Fluminense contra-atacando em relação a John Arias. O Palmeiras ofereceu ontem 25 milhões de euros para o John Arias, o Wolverhampton já aceitou, inclusive já fez o comunicado para o Fluminense que recebeu essa proposta. Quando o Fluminense vendeu o John Arias para o Wolverhampton, tinha respaldado no contrato que o Fluminense poderia igualar a proposta, que teria preferência no retorno do John Arias para qualquer clube do Brasil. E o Fluminense vai ter 3 dias para se manifestar, e as notícias que estão saindo nos bastidores do Fluminense hoje é que o Fluminense está estudando a viabilidade de fazer acontecer esse negócio. O Fluminense estava quase fechado com um jogador que tem ótimos números, Boanga, da MLS, e aí, caso se concretizasse essa negociação, essa proposta pelo John Arias, o Fluminense teria que desistir, obviamente, do Boanga, porque senão seria mais de 40 milhões de euros envolvido em 2 transferências, em apenas 2 jogadores. Eu acho que o Fluminense não tem essa viabilidade de trazer tantos jogadores pagando tanto, Então, a situação é essa, o Fluminense ele tem respaldo via contrato de poder trazer o John Arias, e vamos ver o próximo capítulo aí que, na minha opinião, deve desenrolar ainda essa semana, até porque o John Arias ele tem urgência de voltar a jogar pelo Campeonato Brasileiro, porque está visando a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo ela vai acontecer em menos de 6 meses, então o John Arias tem que estar jogando o quanto antes, tem que estar com ritmo de jogo. Ele não está com ritmo de jogo lá no Wolverhampton, o time dele vai cair, inclusive, já é oficial, então não tem nem sentido ele continuar no time, que ele é reserva e ainda vai cair para a Championship do Campeonato Inglês. Outra notícia de hoje é que Nino pode ser contratado pelo Palmeiras. Palmeiras já se acertou, a notícia que saiu hoje é que já houve um acerto entre Nino e Palmeiras, então agora só falta o Palmeiras destravar o negócio com o Zenit, que para mim é uma parte extremamente complicada. O Zenit, embora compre muito bem jogadores do Brasil, ele vende melhor ainda. Só ver o valor que ele vendeu pro Gerson, contratou o Gerson por 25 milhões e conseguiu vender ele por um valor acima do que ele pagou, sendo reserva. Então nem houve desvalorização, conseguiu lucrar ainda no negócio com o Gerson. Então o Zenit sempre faz jogo duro, é um time que não precisa, não tem essa necessidade de injeção financeira toda a janela de transferências, então o Zenit vai muito tranquilo para essa negociação. Se porventura o Palmeiras acerta essa contratação, tanto do Nino quanto do Arias, eu vou te falar que vai ficar um time bem enjoado. O Palmeiras vai dar mais profundidade para o seu elenco, se trouxer ali, além desses dois, mais uma pecinha de primeiro volante, aí pode cravar que o Palmeiras vai mais uma vez brigar por tudo, Temporada passada brigou por Libertadores, brigou por Brasileirão, mas a falta de profundidade de elenco, a falta de alternativa dentro do próprio time, principalmente causado pelo Abel Ferreira, limitou o Palmeiras e na hora do vamos ver não conseguiu chegar. Mas com essas peças vindo e mais uma ou outra ali, o Palmeiras vai ficar completinho. Eu acredito que vai mais uma vez brigar por tudo esse ano. E a última notícia é Kanté. O Kanté estava jogando lá na Arábia, estava no Al-Ittihad do Benzema,
E aí, eu já postei aqui alguns vídeos falando sobre a situação do Cristiano Ronaldo, do Benzema, como eles estão com a visão deles sobre a Liga Saudita, sobre os clubes sauditas, sobre a gestão, né, do fundo financeiro que gera esses times. E ele, o Kanté, está sendo mais uma vítima dessa situação que está acontecendo lá na Arábia, né, dessa crise no futebol árabe. E ele acertou a negociação com o Fenerbahçe, vai jogar na Turquia, vai jogar no Fenerbahçe. Muito bom ver o Kanté voltando para um campeonato de um bom nível, né? Não é um altíssimo nível, mas o Fenerbahçe vez ou outra belisca ali uma Champions League, participa de uma fase de grupos, pelo menos a fase de liga da Champions League. Então vai ser interessante ver o Kanté e quem sabe ele não joga a Copa do Mundo novamente pela França, né? Ele estava escondidinho lá no Campeonato Árabe. Se porventura ele tiver em condições jogando em alto nível pelo Fenerbahçe, não descartaria uma possível convocação do Kanté para a seleção da França. Seleção da França que mais uma vez está aí espetacular. O ataque francês com Cherki, Dembélé, Désiré Doué, Barcola, Mbappé, pelo menos 8 grandíssimos jogadores pela França, preocupante para a seleção brasileira, e agora eles têm a possibilidade de contar novamente com o Kanté jogando em alto nível. Então vamos ver como vai ser o desempenho dele aí nessa nova aventura, né? Nesse novo desafio pela Liga Turca. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, vou só te lembrar novamente, se inscreve no canal, diariamente tem vídeo sobre futebol brasileiro, internacional, mercado de transferências e de uma forma muito rápida, beleza? Tamo junto e se inscreve aí, valeu!